Fala pessoal, beleza? Estamos chegando aqui com mais um The Beat Play Podcast, aqui na nossa TV, né? E hoje o nosso entrevistado é o famoso Gilberto. Nome de batismo? Gilberto Pinheiro de Andrade. Conhecido como Velho Giba. Velho Giba. Legal. Giba, vamos começar aqui. Quero agradecer às pessoas que estão entrando no chat, estão vendo aí a gente aí agora. Velho Giba, bem Brasil, hoje é o nosso... Vamos brindar? Como que é o esquema? Ah, tá. As perguntas estão aqui. E as histórias estão aqui. As respostas vão estar tudo aí A agora. resposta está aqui. Já tomei mais um pouquinho, já sabe como que é, né? Já sabe Pra como relaxar é. um pouco, pra relaxar um pouco. É isso aí. Ah, ali. Aqui, ali. Me ilumina, vem luz da minha vida. Vem iluminar meu ser. Vem com esse brilho intenso. Ofusca todo o meu sofrer. Me ilumina. Bem, Brasil. Marcelão, hoje eu sou artista. Ele é artista. Hoje eu sou entrevistado. Ele eu sou é artista. entrevistado. Você quer mandar suas perguntas? Tá aqui o Marcelo Debete. Vamos aí, aqui. manda aí no nosso chat aí, Vamos que lá. a gente vai responder Não vou aqui. esconder nada, hein, Marcelão? Vai esconder nada, Giba? O Giba falou que vai responder tudo hoje. Não, vou responder. Bora que Da hora. bora. Giba, Fale, meu como filho. que foi a sua entrada na música? Como que você falou assim, não, eu quero fazer, Você foi DJ? Você foi o quê? Cara, eu... Por entrar na música. Então, pra mim falar da música, eu tenho que falar da minha infância, É, né? lógico. Eu tenho que falar da minha infância. E, bom, quando eu era criança, né? Não vou falar pequena, que eu ainda sou pequena ainda, no tamanho. Então, quando eu era criança, eu morava ali no Jardim Peri, Jardim Perizão, e ficava olhando pro morrão lá, escutando, escutando Earth, the Fire, James Brown. Aí eu ficava ali, meus 7 anos ali, eu ficava, nossa, que música legal, que música bacana. E ao mesmo tempo, ficava ouvindo também Zé Piatá, do meu pai, né? Aqueles forró, Zé Piatá, forró alegre, Benito de Paula. E a minha mãe, ela hoje continua viva, graças a Deus. Ela tem aquele fine da Jovem Guarda, né? Da Jovem Guarda, né? Então... Aí eu fui crescendo, não de tamanho, crescendo como gente. Fui crescendo com aquele negócio das músicas e Você tal. cresceu, não encheu muito não, né? Não encheu muito não, sempre fofinho. Aí fui estudar no Tito Prates da Fonseca, Zona Norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha, né? No meu segundo ano, lá no Tito Prates, eu conheci quem? O DJ Hércules. DJ Hércules, né? Então eu conheci o Hércules lá, a gente estudou muito ali e ele começou, né? A gente começava a cantar e ele tirava um sarro de mim porque eu gostava... Tinha saído aquele filme Grease, no tempo da Brilhantina, né? Pô, eu gostava de Elvis Presley, então ele tirava um barato de mim. Aí começou. Aí, depois da aula, eu ia pra casa dele, aí começava a ouvir os Black e tal. Aí começou, começou o meu crescimento na Black Music, o meu crescimento musical. Foi aí, cara. Foi aonde que eu o começo de tudo. E você lembra o ano que foi isso aí? Ah, cara, isso aí... Puxa, eu tinha o quê? Eu tinha uns 13 anos. 13 anos. Ah, Marcelo, assim, vou falar assim, eu tinha uns 13 anos, eu sou de 65, agora fazer conta, né? Se é de 65 eu sou, entendeu? Ah, vamos dizer assim, no começo dos anos 80, vai. Começo dos anos 80. Começo dos anos 80. E aí você falou, não, gostei da parada. Você chegou a ser DJ ou não? Nessa época, da sua adolescência ou não? Cara, eu não era DJ. O meu negócio era começar a comprar disco, comprava disco, né? E aí aí o Hércules nós começamos a ser sócio. Hércules, DJ Hércules. DJ Hércules, nós fomos sócios, né? E a gente montou aí a Festa de Brotos. Festa de Brotos. E na realidade, ainda começamos a fazer uns bailes. E eu era tocador de disco, aquele esquema do mix, né? Vai baixando um, vai subindo outro e tal, entendeu? E aí foi aí. Começo de tudo, cara, começo de tudo. Começou nos anos 80. Nos anos 80. Sou de 65, os anos 80, né? Certo. Anos 80. E deixa eu te falar uma coisa.
Fiz muito baile, muito baile, muito baile de casamento. Às vezes as pessoas me contam, ô Giba, Giba, você, lembra daquela festa lá que você fez no meu casamento? Lembro, não lembro, eu não lembro. Então, pra não ficar... Pra não ficar chato, o cara não lembra. Aí não, você fez aquela festa lá, você foi padrinho do meu casamento, você... Eu falei, caramba, aí eu fico, porra, e eu fico lembrando do cara, eu falei, meu, quem é o camarada? Eu fico, mas e aí? Aí eu dou aquele migué. Mas e aí? E seu irmão? Você não soube do meu irmão? Não, o que aconteceu com o seu irmão? Meu irmão tá preso. É mesmo, puta, tanto... E eu falei tanto, eu nem sei, nem lembro, entendeu? Só que eu vou falando, até que cai a ficha, aí você fala, agora eu lembro, agora... É muita coisa, muita coisa. E nessa época você trabalhava com o quê? Cara, nessa época, eu fui office boy, trabalhava de office boy, né? Passei muito por baixo da catraca, pegava o dinheiro da firma e descia atrás dos passes, entendeu? Aí, às vezes, fazia tudo o meu trabalho, depois estava no cinema. Fui office boy, eu fui office boy, trabalhei ali na Avenida de Mirim ali, trabalhei na Funchal de Vime, né? De Vime. Fui meio oficial de marceneiro, lá no Center Norte. Cara, puxa vida, carpia quintal dos outros. 7 anos de idade eu vendia pipa, tá? Eu vendia pipa. Eu sou tarado por pipa. Na época a gente fala barrilete, né? Barrilete, aquele da linha bufa, entendeu? Capucheta, entendeu? Então eu já tomava conta do terreno dos outros. 7 anos. Já ganhava como se fosse hoje 10 conto. Uma criança era show de bola, né? Vendia pipa. Meu pai não sabia que eu vendia pipa. Meu pai não sabia. Entendeu? Que era tudo escondido. Entendeu? Aquela criação, né? Meu pai só olhava, a gente já ficava com medo. E aí fui crescendo e... Cara, eu fiz tanta coisa, bicho. Só não roubei, não matei, não trafiquei, não usei droga. Graças a Deus. A única droga que eu uso, o único vício que eu tenho, que pra mim é uma droga sadia, é a música. Graças a Deus. É aqui na veia, aqui, ó. Música. Deixa eu só falar uma pergunta aqui. Já chegou as perguntas aí? Não, tem bastante perguntas chegando aqui. Deixa Lá. eu responder só o Sandro Lourenço, que ele falou assim, que tal colocarem uma música de fundo no podcast? Sandro, a gente não coloca música no nosso podcast por causa dos direitos autoral. Iluminar. Entendeu? Porque se a gente coloca uma música aqui, eles vão cortar o nosso vídeo. E aí vocês não vão conseguir ver. Por isso que a gente não coloca, por causa a gente cuida disso aí dos direitos autorais. Posso cantar, né? Pode cantar, Vem, né? luz da minha vida, vem, iluminar meu ser, vem com esse brilho intenso, ofusca todo o meu sofrer, ilumina, bem, Brasil. A trilha. E deixa eu falar pra você, eu fiquei sabendo que... Meados que de final dos 80, você foi trabalhar numa loja de disco? Fui. Na Lapa? Foi. Fala dessa aí. Aí tem história, hein? Essa loja. Tem história. Eu vou dar só... Eu não vou contar tudo. Vou dar só uma pincelada. Ali a loja da tia, da Catão ali. A loja da tia ali. Eu fui trabalhar ali. Foi a minha escola praticamente, né? Ali foi que... Ali... Aquela loja ali, eu vi tanto disco, cara, tanto disco. Show de bola, Rua Catão. A tia da disco, a tia da Lapa ali, o tio, ele ia comprar disco lá no Rio de Janeiro, cara. O tio ia comprar disco no Rio de Janeiro. Era show. Ali vendia muito. O cara que hoje, o cara da minha época, que fala assim, que não conheceu a Rua Catão, a loja da tia da Lapa lá, meu irmão, então você não comprou disco. Então você não conhece a Lapa. Porque lá, ali tinha eu, tinha o Chicão, tinha o japonês, ali tinha o Joaquim, tudo na loja. Joaquim, tinha o Maritaca. Vereador pra caramba, hein? Vereador. Tinha o Maritaca, tinha o Dombaia, entendeu? A nossa turma ali, a nossa turma da Catão ali. Foi muito bom, foi show de bola. Ficou quanto tempo lá? Cara, eu fiquei ali uns 3 anos, cara. Porque eu sou meio assim... Eu sou ariano, né? A gente não gosta daquela coisa... a rotina, né? Então a gente sempre almeja coisa a mais. Fiquei ali uns 3 anos. 3 anos para 4 anos ali, praticamente ali. E nessas 3 anos aí, você tem alguma coisa engraçada que aconteceu na loja nessa época? Tem. Dá pra contar uma? Tem tanta coisa engraçada ali, cara. Tem ali. Bom, uma coisa engraçada que teve ali foi na época que tinha uma loja do lado, né? Quando tinha uma loja ali do lado ali. Então essa coisa engraçada foi quando...
Foi quando o Joaquim... foi quando o Maritaca discutiu com o cara da loja. Aí tava aquele alvoroço todo. Não, que eu vou pegar esse cara, vou pegar esse cara, o tal de Ari, que tinha a loja ali, né? Porque a gente vendia muito, né, cara? A gente vendia muito ali, entendeu? E aí teve esse negócio engraçado, né? Mas eu prefiro não comentar. Qual é o nome do cara? Maritaca? É o Maritaca, né? Maritaca, isso aí, garoto. É o que o Adalto falou aí? Maritaca é show de bola, Maritaca... Aí teve a confusão lá com o Ari, entendeu? Aí o... Aí o Joaquim, o homem que vende disco, tá aí no calçadão da São João, tá vendendo os discos aí, o grande Joaquim. Joaquim, um abraço aí, garoto. Aí vai lá, que não sei o quê, vou pegar. O Maritaca foi. O Joaquim só jogava o chinelo no chão. Aí aquilo, daqui a pouco foi uma correria, cara. Correria. O cara aí, bom, foi show de bola, isso aí, show de bola. É isso aí, ó, as histórias aqui. Tá saindo tudo ali. Deixa eu falar pra você. E depois que você saiu da tia, você foi fazer o quê? Olha, antes da tia da Lapa, eu trabalhava na Sharp, né? Sharp lá de Campo Limpo, lá do Maurício Maquilini. Inclusive, quando o Maurício Maquilini morreu, né? Aí a Sharp foi decaindo. E aí eu trabalhei na Sharp. Da Sharp foi onde que eu recebi um convite, né? Um convite para poder... Que aí eu já tinha saído da Sharp. Aí eu recebi um convite do Dom Baia. Aí fizeram uma reunião. Dom Baia, o Elhão, o Joaquim, o japonês, que é o Martins, né? Que é o Martins, o Maritaca. Era aquela cúpula, né? Aí eles aceitaram. Pra ver se né? você entrava, né? Pra mim entrar na loja da tia. Entendeu? Aí eu entrei, entendeu? Aí depois da loja da tia, que é a pergunta que você fez, né? O que eu fiz depois? Eu comecei ali na loja da tia, na realidade, aí eu comecei a falar, eu tenho que fazer disco. E na época, o Donizete Sampaio fazia os discos, né? Sim. Fazia os discos e levava lá pra tia vender, a gente vendia. E aquilo me despertou, né? Aí vamos fazer o disco. Ô, Donizete, como é que faz o disco? Aí o Donizete... Ele sempre como fala? Se esquivando. Se esquivava, né? Entendeu? Aí, daquilo ali, aí o Manchinha, um abraço aí, Mancha. O Mancha, quem não tem um disco do Mancha aí no caixote aí? Quem não tem? Mancha fez vários discos. Aí nós começamos, eu, o Mancha e o Dom Baia, que era da Show Melody, que até hoje, né? O Dom Baia é Show Melody. Vamos marcar um dia pra trazer o Dom Baia? Opa, isso aí é... Tem história. Aí a gente começou... Eu, Mancha e Dom Baia, a gente seguia o Donizete. A gente seguia, verdade. A gente seguia o Donizete pra arrumar os esquemas do Donizete. Mas, olha, vou falar pra você, né? É difícil. Ratão era problema. Ratão era problema. Ratão não tinha como... Ratão que a gente chamava de ratão, né? Aí você fala, poxa vida, queria tanto fazer um disco. E na época eu falei, porra, o primeiro disco que fizesse eu ia colocar o Terro Wells. Aí tinha um cara que chegou e falou assim, não vou falar o nome dele que não compensa. Terro Wells não é música pra colocar. E aquilo me tocou, sabe? O cara deu uma desdenhada em mim na época e aquilo eu fiquei assim, eu falei, caramba, mas a gente vai arrumar o esquema, eu vou colocar o Terro Wells. Enfim, a gente arrumou o esquema. Na realidade, quem arrumou o esquema foi o Mancha. O Mancha que arrumou. Maninho, fala aí, Maninho, fala, Mancha, arrumei. De tanta gente correr, de tanta gente viajar, e era difícil, na época era difícil. Aí foi o primeiro disco nosso, eu, o Mancha e o Dom Baia, foi o tal de Rap Dance. Olha, o Rap Dance. Esse disco aí deve ser até raro, hein? Rap Dance. O único disco, na época, que foi um disco de maior qualidade. Chamava Rap Dance, mas não era Dance Music, não. A gente ia colocar o nome Rap Dance pra desviar, né? Tinha Chub Rock, Terro Wells, que é o que eu mais queria. Mas, enfim, cara, foi um estouro, cara. Aí, eu lembro desse disco. Aí foi. E na época saiu até o Enchantement, que saiu cortado, né? Enchantement do cortado não foi o nosso. Ah, tá. Pensei que tinha sido. Esse Enchantement saiu no disco... Eu lembro que tinha. Foi do Donizete que fez, entendeu? Eu saí tanto disco na época, cara. Era muito, né? É muito disco. Eu fiz muito disco. Nós fizemos muito disco. É disco demais, entendeu? Época boa, época show de bola. Era onde que você vendia demais. Você vendia, era show de bola. Eu lembro. Aí eu não parei. Aí foi. Já que a gente falou do Donizete, como você conheceu o Donizete?
Cara, eu conheci o Donizete na época, o Donizete Sampaio, que Deus o tenha, Donizete da Dinamite, Donizete da TNT. Eu conheci ele através de baile, né? A gente não se topava muito, não. A gente não se topava muito, eu e o Donizete, não. Aí foi negócio de baile e depois a gente foi pegar uma amizade legal quando a gente começou a conversar e tal, ele viu que não era nada disso, também não, pô, o Donizete é um cara bacana e tal, aí eu comecei a se enturmar com o Donizete e com o Donizete foi 20 anos com o Donizete Sampaio. Ali eu aprendi muita coisa e vou falar uma coisa pra você, Marcelo, falar uma coisa pra você. O Donizete Sampaio da TNT, saudosa TNT, Dinamite, nesse mercado de disco, nesse mercado de CD, cara, não tem. Ele foi o pioneiro, né? Ele foi o pioneiro, ele foi ousado. Ousado. Ousadia era com o Donizete. Ousadia era com o Donizete. Ali não tinha pra ninguém. O cara era problema. Tanto que você vê, ele faleceu e tantas obras que ele deixou. Mas é obras demais. Então tá aí, o Donizete Sampaio era aquela cara, né? Aquela coisa, eu chamava ele tio Chico da família. Bicho, dá licença, você também, tá louco, hein? Ele tinha aquela birruga dele lá, uma vez... o chip dele? A birruga dele era o chip. E ele cortava cabelo ali ele raspava o cabelo ali na igreja de zinco ali no salão ali. E eu falava pros caras, corta a birruga dele, toma banho, para com isso. Aí os caras iam com a navalha lá pra cortar a birruga dele. Mas tudo zoeira, cara. Ali, o Donizete ao mesmo tempo, ele era um cara, tipo mafioso, num bom sentido, sim, mafioso. E ele era um cara cômico. Era aquele humor negro, o Donizete, né? E ele tinha uma coisa, ele era muito visionário demais, cara. Exatamente. Muito visionário. E quando ele batia o olho, ele falava assim, teve uma vez um cara, ele falou, Tibá, esse cara aí vai me dar problema. Por quê, Donizete? O cara tá te pagando nada. Ele arrumou uma amante, você vai ver. Donizete, você vai ver. Mano, não dava outra, cara. O cara começava a não pagar o Donizete, começava a bater os cheques. Falei, caraca, bicho. E o cara, bicho, é o saudoso Donizete Sampaio, Dinamite, TNT... RCP. Quando eu falei de 20 anos com o Donizete, eu fiquei na RCP, nós abrimos a RCP desde o primeiro parafuso da RCP. Desde o primeiro parafuso. A RCP foi uma coisa... de louco, né? A RCP, ela foi um negócio assim, cara, que às vezes nem a gente acreditava. Era como se fosse a velha Band. A RCP. Ali a gente vendia tudo, Marcelo. Tudo que você imaginar, a gente vendia. Vendia. E tem um detalhe da RCP, que na época que eu fazia o Bem Brasil, olha só a inteligência do Donizete. A gente fazia o CD, o disco, com o selo... o CD. Tridimensional. O CD. Tinha o disco e o CD. Um selo tridimensional, cara, pra ninguém copiar. A cabeça do cara era demais, entendeu? Coisas que as gravadoras, as multinacionais fazia. E ele foi o único independente que criou esse selo. Original. E tinha um Orlock. E aquilo era Orlock. E aquilo era caro. Era caro pra caramba. A gente ia na fábrica lá e o negócio era restrito. Era restrito demais. Entendeu? Então a RCP tinha isso. E eu falava no Bem Brasil que se você comprar o CDR, esse CDR vai derreter dentro do seu aparelho. E o pessoal acreditou, cara. Tanto que teve rádio que copiou nós. Rádios famosas aí, copiou nós aí, entendeu? Mas, foi anos dourados, cara, anos dourados. Deixa eu te perguntar, você lembra o primeiro disco que você fez numa fábrica de disco, um nome? O primeiro disco? O primeiro vinil que você falou, putz, consegui. O primeiro disco foi o Rap Dance, aquilo que eu te falei. Que tinha o Terro Wells e o Chub Rock, e eu não lembro mais o que tinha lá, entendeu? Mas aí você fez com Sociedade. Eu fiz com Sociedade. O primeiro disco eu sozinho? Eu sozinho? Primeiro disco eu sozinho. Cara, boa pergunta, hein? Primeiro disco. Puxa, eu fiz tanto disco aí, cara. Mas primeiro disco. Puxa, Marcelo. O primeiro disco sozinho, cara. Não quero Sociedade, agora eu vou fazer o meu, vou andar sozinho. Eu fiz Flash Total. Vou falar aí pra me lembrar. Eu fiz Flash Total. Mas o Flash Total, os vinil... Ele não foi depois daqueles remixes que você fez com o Cuca?
Santa. Do Costinha. Eu Teve fiz... essa parada aí, não teve? Não, porque aí foi da MA, né? MA, ele já foi para pro Aí seu já selo, foi, né? já foi pelo selo. Então na época eu fiz Flash Total, fiz Flash Hits. Inclusive o pessoal mandou esses dias aí a capa do Flash Hits. Eu fiz aí... Puta, cara... Os ouvintes que estão assistindo aí, os telespectadores, né? Porque estão vendo a gente aí, eles sabem os discos. É pra lembrar, cara. É muito disco. É disco demais. Demais. Mano, e tipo assim, porque na época a gente fazia o que? Era 500 discos, 300 discos? Não, na época a gente fazia... na época a gente fazia... Nas primeiras tiragens? Na época a gente fazia 1000, né? Na realidade, porque era assim... você... É tipo assim, ô fulano, você vai pegar quanto? Porque o cara dali... O cara da galeria ali vai pegar tanto. Me dá tudo. A gente vendia 1000 discos, assim, de um título, assim, fácil. E como que era pra lidar pra receber? Porque naquela época eram os valinhos, né? Os famosos valinhos. Cara, Fala pra galera, Giba. Olha, o que eram os valinhos que a gente sofria? Olha, eu não sofri, não. Com valinhos você não sofreu? Não, porque a gente tinha a máquina. O que era girar? a máquina? A máquina era RCP. Era rádio. Entendeu? Então a divulgação era demais. Então, quer dizer, o lojista, ele tinha, eu não vou dizer obrigado, porque essa frase obrigado é muito, muito forte. Muito forte. Mas ele tinha que pegar. Se ele não pegasse... Ele não vendia. E aí o outro pegava. Entendeu? Então o concorrente dele torcia pra ele não pegar. Porque ele pegava o dele e o do cara. Tinha o Gessé, o finado Gessé. Eu chegava no Gessé, tô com a Brasília ali e tem o título assim. O Jorge já pegou. Pegou não. Descarrega tudo. Aqui é o plim-plim no caixa. Viu, sabe o que é você descarregar 1000 discos, 2000 discos, a Brasília lotada, chegar, levar ali na Quintino, no Bocaiúva, ao centro da cidade, descarregava lá pra ele. Aí beleza, pagava lá aquele plim-plim, aqueles plaquetão de dinheiro, caramba e tal. Aí beleza, aí dava meia volta, já ia buscar mais, já ia levava lá pro Jorge. Pro Jorge lá, pros caras da outra galeria. Jorjão, e o Gessé pegou? Pegou nada. Entendeu? Só tem isso aí. Aí eu já pegava, já vendia pro cara também. E assim ia, cara. Entendeu? Eu falei só de 2 lojas. Mas, pô, na época, o centro da cidade, lotado de loja de disco, as periferias e tudo. Você tá louco, cara. A gente não parava. Um cara que vendia muito era o finado Mané, né, de Santo Amaro. Mané. Desculpa a palavra, mas a gente falava mané das mulheres de vida fácil pra não poder... Não é vida fácil, é vida difícil, né? Isso. Porque você aturar certos caras, o cara cachaceiro, o cara fedido e tudo, não é fácil não, né? Então, as profissionais do sexo aí. Então, o Mané tinha uma loja na rua ali, né? Você ia entregar disco ali, aí tinha as mulheres lá, e elas respeitavam a gente, chegava até a ajudar a gente. Ô, Giba, tudo bem, Giba? Beleza? E aí? Eu falei, não, vai de boa aí, beleza. Não esquenta a cabeça não. Vai tranquilo aí. Aí ajudava até a descarregar os discos lá, pra levar lá pro Mané lá. É muito legal, muito bacana. Legal mesmo, entendeu? Cara, e que nem assim, você conhece vários caras que... Tem uma lenda que falam aí que o primeiro compacto que saiu na época foi do João Gordo. O primeiro cara que fez um disco que foi o Fly Guys, de um lado, que era o compacto, e o Martin Luther King, que era do outro. Essa história é verídica, que ele foi o primeiro a fazer um disco alternativo nos anos 80? Olha, o primeiro disco alternativo que eu me lembre, cara. Oxe, essa pergunta aí, que eu me lembre foi do Gordo. Então, João Gordo? Do Gordo, o finado Gordo. Ele mesmo. Mas não foi compacto, não. Não foi esse Martin Luther King? Não. O Fly Guys? Eu desconheço esse compacto aí, eu desconheço. Eu tive porque eu comprei lá na loja dele. Eu desconheço. Tem um compacto. Mas não foi esse aí, não. Não? Não foi esse. Se eu não me engano, o primeiro disco do Gordo, inclusive o Gordo, ele fazia os discos. O finado Gordo, gente. Finado Gordo, o finado Gordo. O Gordo já faleceu. Não esse Gordo, o Gordo das Lentas. Não é ele, não. Que, inclusive, ele vai vir no podcast aí. João Gordo. O João Gordo, ele fazia os discos. O Donizete vendia pra ele. O esquema era do Gordo, na época. Aí o Donizete que era vendedor do Gordo. O Donizete ia, buscava os discos no Rio de Janeiro, tudo vendia pro pessoal, chegava no Gordo, pagava o Gordo. E o Gordo, o finado Gordo, ele sempre foi aquele camarada que acordava tarde, né? E o Donizete 2 horas da tarde. E o Donizete falou, pô, peraí, eu tô fazendo tudo, já sei dos esquemas, tal. Tô saindo fora. Tô saindo fora, entendeu?
primeiro disco do Gordo, se eu não me engano, ô Claudinho Bola, você deve saber, Claudinho Bola, é muita coisa. Eu acho que foi o War, cara. Eu acho que foi o War, bicho, o War. Agora, tinha disco, agora eu vou te falar, o primeiro disco com capa, tudo belezinha, que você era acima de qualquer suspeita, era quem fez. Esse ficou bem na manha, esse aí ficou bem no sigilo, era o Walter Disco, que fez o Chocolate Milk e o Ray Charles, Capa Verde. O Rock Rose. Né? O Roy Ellis não, porque o Roy Ellis já tinha saído Saiu nacional, né? Saiu nacional. Eu achava que também tinha sido o Walter que tinha feito o Roy Ellis. Não. O Roy Ellis foi do Museu do Disco, foi direitos do Museu do Disco mesmo. Aliás, o Museu do Disco fez um monte de coisa. Museu do Disco era só o nome, gente. Museu do Disco. Não era muito de disco antigo, era só o nome. Só o nome, Museu do Disco. Mas tinha muita coisa que foi reeditado pelo Museu do Disco. Então o Walter, ele fez o Ray Charles. O Ray Charles e o Chocolate Milk. Chocolate Milk, com a capa tudo da bola, né? Da mão lá do Girl Calling, né? E era caro, hein? Era caro. Depois foi feito o Sky Valley. O Sky Valley é tanta coisa, cara, é tanta coisa. Na realidade, essa é uma história, são fatos, né? São fatos que adquire mais gente, né? Adquire mais gente. A gente vai trazer uma galera dessa aí que vão começar a falar. Pô, seria uma resenha do caramba, é uma resenha, né? Seria uma resenha, porque é muita história da Black Music, é louco. Porque onde tudo começou, né? Tudo começou. O que tá aí hoje aí foi tudo lá atrás que fez. É a verdade. É verdade, tudo começou, é isso aí, cara. Foi tudo que fez lá atrás que começou. O João Gordo mesmo, cara, quando eu conheci o João Gordo, através de um amigo meu, que era da Funk Power, e do Aritana, né? Que o Ari é muito sócio, e tinha o Sansão. Lembra? Sansão. Eu acho que lá no Sansão, os caras faziam as capas lá e tal, que o Sansão tinha um bagulho de gráfico, eu acho assim. Mas era muito, muito louco, porque, cara, ali você aprendia mesmo, né, mano? Como que funcionava a máquina, né? Engraçado, né? Na época da RCP, você falou uma coisa que na época da RCP, teve muita... E a polícia lá, querer fechar a rádio e tudo. E as denúncias era que a gente tava vendendo droga. Cara, só pra você ter ideia, Marcelo, você sabe disso, a gente nunca mexeu com droga, nada contra. Quem mexe, tudo, cada um com o seu, cada um com o seu quadrado. Mas o nosso negócio era CD, né? Fazer as coletâneas de CD, né? Então, não tinha esse negócio de droga. A gente não gosta nem que nego fuma perto da gente. Entendeu? Nem fumar cigarro a gente gostava, entendeu? Então essa é as denúncias. Aí chegava lá, os caras iam lá na RCP e tal, olhava, via que não tinha nada, pegava e ia embora. Entendeu? Ia embora. O negócio nosso era CD. Aqui, ó, música aqui, ó. Aqui na veia. Até hoje, né? Aqui, ó. Deixa eu mandar aqui um alô pra galera que tá aqui no nosso chat aqui. Deixa eu mandar um alô aqui. O Leonardo Nascimento, Ricardo Maciel, grande Bulufa. Ô, Ricardo Maciel, esse aí é o pica-bala, esse aí tem história. Sandro Lourenço, Leonardo, deixa eu ver aqui. Ele trabalhou na loja, o Ricardo Maciel trabalhou na loja CD Brasil, na galeria. Ele era do Jota, não? CD Brasil, não, o João Carlos, João o pica-bala. Ele trabalhou lá pra mim lá. Legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar um alô aqui pro Alexandre Gouveia, João Carlos Sá. Marcelo, uma perguntinha pro Giba aí, mas aí não apareceu aqui pra nós. Pergunta aí pro Giba qual foi o primeiro disco raro de nostalgia que ele adquiriu. Esse aí é o João Carlos lá de Salto. Pô, essa pergunta é show de bola. O primeiro disco raro que eu comprei, que até hoje eu tenho paixão, foi dois. É o Rock Hobby do Michael Jackson, o tradicional. E o Solar, The Diesel, a Radio, Superstar, Hey Phil, é o... Caramba, esqueci o... Curtis Mayfield, o álbum. Gente, eu não sei falar inglês, viu? Salve the Children. Comprei lá no Vault. Foi os dois primeiros discos raros que eu comprei. Isso eu não esqueço, cara. E eu adoro o Superstar. Adoro. Da hora. Então, tá respondida a pergunta aí do João Carlos aí. José Monteiro Torres, coloca um instrumental. Não adianta. O instrumental também já... Se a gente colocar um instrumental...
O artista que ele produz a música, ele já sobe... Vocês não sabem a Ele já burocracia. sobe pro direitos autoral. Ele Aí sobe a corta até. capela, ele sobe o instrumental, e sobe o vocal e o remix Vai. e mais outras coisas que tiver. Não tem jeito. Eu pedi pro Lino Cris criar uma base pra gente. O Lino Cris está criando uma base instrumental pra gente ter como exclusividade, que a gente não vai ter problema nos direitos autoral. E o engraçado, né, Marcelo? O engraçado que não é só criar a base. Não. É registrar, mostrar que é nossa, pra poder usar aqui. Que senão não tem como. Não tem como. Mas enquanto isso você vai falando, eu vou colocando o instrumental. Tá. Ele vai me cortar, né? Ricardo Maciel. Marcelo, eu me lembro quando eu ia fazer o rolo de discos com o Giba. Ele conseguiu enrolar todos, até eu. Não. Pô, você enrolou o Ricardo Maciel? Cara, não. Eu morava ali na Rock da Ação. Não enrolou. Os caras, meu. É brincadeira. É, brincadeira. Certo. Eu, de sábado, É. em casa, os caras chegavam lá, eu tava assistindo o jogo, né? Eu já chegava, vê lá, minha mulher, Giba, o pessoal tá aí. Fala, manda entrar. Ó, dá uma olhada aí, olha os discos aí que eu tô assistindo. Eu gostava desse jogo pra caramba, né? Aí cheguei, ia lá, ó, e o Ricardo Maciel lá, o Charutinho. O Charutinho era uma... trazer o charutinho aqui. Não, o Charutinho... Não, e pode trazer. Não, vai buscar ele. Ah, se não tiver amendoim, ele não come, não. Charutinho é o maior colecionador, né, Giba? É um deles. É, né? É um deles. E o Charutinho era mais barato. Charutinho, eu falava, Charutinho, tem um disco aqui. Se ele é colecionador, se ele pegasse se ele visse um disco que ele não tinha, meu irmão, você tava no quibe, porque tinha que dar de 6 a 7 discos. Aí sim, entendeu? Então devia ir lá o Ricardo Maciel, ia Charutinho, ia o Ale ia lá. Cara, tanta gente que ia na minha casa comprar disco. Era muito, o Paulinho KGB. Paulinho KGB ajudava até a gente lá a confeccionar os discos. Ai, meu Deus do céu. É muita história. Eu já vendi disco pra caramba pra muita gente aí. Muita gente aí que tá se destacando aí. Olha, eu vou falar uma coisa. 80%. Vou falar 80%, tá? Foi os discos que eu vendi. 80%. Os discos que eu vendi aí. Os discos que eu fiz. Entendeu? E, pô, isso era muito bacana. Minha casa vivia cheia. Também vendia demais. Vendia pra caramba. Você é louco. Tem uma pergunta aqui do Igor Jorge, mas eu acho que aqui não... Ele tá perguntando assim, qual foi a sua maior dificuldade na sua vida de DJ? Você não foi DJ, né? Você foi só um tocador, mas qual foi a sua dificuldade nessa época? Cara, dificuldade... Não, eu não tive assim... É aqui na câmera, aqui? É que eu vi correndo. Aqui. É. Ô, produção, aqui. Ô, produção, e a maquiagem? Nada? O pessoal fala que eu maquiagem, eu trago o roupão aqui, nada ainda. Atrasou a maquiagem? Poxa, tá aqui de novo, aqui essa bolsa aqui, uma hora eu vou tirar aí. Eu tô esperando uma clínica de estética aí, chegar aí com o velho Giba aí pra me divulgar, pra tirar isso aqui, essa bolsa aqui. A dificuldade, cara, Cara, eu não tinha dificuldade, não. Eu trabalhava, né? Eu não vivia disso, né? Eu trabalhava. Então, a dificuldade é você não ter a grana, às vezes, pra comprar aquele disco que você quer. Tá? E o maior presente que eu tinha era catar aquele disco assim, chegar lá no palco, lá no baile e deslacrar, né? A gente tem aquela mania de fazer assim, né? Então fazia assim com o dedo assim, não tem unha, né? Então, entendeu? E abrir. O Erx ficava doido. Pô, mano, empresta pra mim, não. Aqui não vendo, não empresto, não. E aí tocava lá, tirava ali no palco o disco zerinho assim, brilhando e tal. Aquela flanelinha. Então não tinha assim dificuldade, porque o baile pra mim era um hobby, né? Era um hobby, então não tinha, assim... Pra você ter ideia, eu não ligava pra aparelho, na realidade. Eu ligava pros discos. Eu comprava os discos e o colecionador é o seguinte, ele é aquele negócio, ele compra um disco, depois que ele comprou aquele disco, eu chegava em casa, gente. Acho que a maior dificuldade, o que era? Eu chegava em casa, de noite, chegava com os discos. Aí eu colocava os discos de noite, assim, eu chegava assim na maciota, colocava os discos atrás do tanque. Ali pra mulher não ver. Aí quando era de manhã, assim, no sabadão, acordava, tomava café. E aí falei, você não vai na feira? Ah, tem que todo dia. Eu falei, tá aqui, ó, vai lá na feira lá. Aí a minha mulher ia pra feira, eu já ia lá, catava os discos. Aí eu ficava na cama, assim, ficava olhando os discos, ficava assim.
e tal. E olhava. Puta, delirava com os discos que eu comprava. Os rolos, né? Na época a gente falava rolo. Hoje eu não faço rolo, hoje eu faço negócio, né? Então, se você for fazer rolo, não faça essa palavra rolo. Vamos fazer negócio. Porque rolo alguém vai sair enrolado, entendeu? Então, esse era o gostoso. E você, quando compra um disco que você gosta, é aquele ego. Consegui! Esse aqui era... E você já lembra do baile pra tocar. Depois, aquele disco que você coloca na caixa, aí você quer outro, e não para, cara. Não tem jeito. Tem mais uma pergunta aqui, fazemos aqui pra gente prosseguir aqui. O Edson Santos. Giba, lembra da Brasília Branca no baile? Da equipe Os Manos na Cachoeirinha? Já deu risada? Sem banco. Sem banco? Não era Brasília... Não era sem banco? Sem banco era a minha Brasília preta. Nada mais, nada menos. Olha o logo dos mano. Os mano, olha os logos dos mano. Era o César. Puta merda, o César, puta, tinha 2 mais 2, cara. Desculpa aí, me perdoe. Nada mais, o slogan deles era assim. O Getúlio também era, inclusive o Getúlio Rocha. O Getúlio Rocha vai vir no podcast aqui, já vai vir no podcast. Ele até ligou, quero ir, tal, beleza. Olha que pra trazer um homem não é fácil, não. Então o slogan dos mano era assim, nada mais, nada menos do que os mano. A Brasília não era branca, a Brasília era preta. Inclusive, essa Brasília preta aí, ela fez sucesso. Eu chegava lá na Bandeirante com a Brasília preta, aquela fumaça assim, cara. Que eu fui na época divulgar o... Eu fui divulgar o... Eu não sei se você vai perguntar isso aí, mas já vou antecipar. Eu fui divulgar o Cynthia Hides. Na Band FM. Cheguei lá, aí tava o Capa, tava a Gleide, tava o Américo. Aí os caras pegou, quando ouviu a música, falou, cara, essa música é da hora. Aí os caras falavam assim, Giba, quando você vier aqui, não coloca essa Brasília aqui na porta da Band, coloca ela de lado. Nós vamos ajudar você a comprar um carro. Beleza. Ajudou? Beleza. Aí começou a tocar a Cynthia Hides. Estourou. A Cynthia Hides estourou a Cynthia Hides. Estourou a Cynthia Hides. Qual que é o nome de Let's Fire Love Again? Let's Fire Love Again. Let's Fire Love Again. É isso mesmo? É isso. Let's Fire. Aí o nego vai falar, olha, o cara não sabe nem falar o inglês. Eu não sei mesmo. Cynthia Hides, é melhor Cynthia Hides. Estourou. Isso aí foi, cara. Aí os caras chegou pra mim, os caras chegou da Band e falou assim, Giba, o negócio é o seguinte... Aqui a gente não pede grana, entendeu? Aqui a gente vai ajudar você, tudo beleza e tal. É aquela batida de carteira profissional. Só que tem o seguinte, você tem como ajudar nós aí a fazer as blusas da Band? 200 blusas. O quê? Cara, aí beleza. Eu falei, caramba, mas vocês têm que ajudar eu vender, né? Pra poder, mas você também? Eu falei, caramba. Aí, cara, daqui a pouco aí os caras pegou... E falou assim, Giba, o negócio é o seguinte, você tá ligado que tem o New Love, né? New Love. Você vai fazer o New Love. Eu, nossa, eu fiquei sim, falei, louco, eu falei, New Love? Você vai fazer o CD do New Love. Pô, mas o CD do New Love é o Cascata que faz. Não, não era o New Love. Que New Love? O Love Line. Desculpa, gente, o Love Line. New Love, pô, Love Line. Love Line. Porra, Love Line, você tá ficando louco. Né? Cascata, estouro total. Aí o Braguinha falava, você vai fazer o Love Line com a Cynthia Hides. Eu tinha os documentos. Os direitos. Inclusive, os documentos do Cynthia Hides, eu adquiri esse fonograma na atração do Wilson Souto, na atração. Quem me passou os documentos foi o Murilo e o David. O grande David, não é David, o grande David. Passou os documentos. Na época, o Donizete foi em dólar. O Donizete me emprestou. Eu fui lá, paguei os caras e mostrei pros caras da Band. Falei, tá aqui e tal. E, quer dizer, como... Inclusive, a Fantasy, que é a gravadora da Cynthia Hides, eles deram risada. Falou assim, pô, mas o que esse cara quer isso aí? Que nem aqui ela aparece. Eu tenho tudo isso aqui, tenho tudo. Nem aqui ela aparece na gravadora, a Cynthia Hides. Aí, enfim, aí foi $1.000 na época. Na época, hein, foi dinheiro pra caramba. Beleza. Cara,
Já tava tudo certo pra fazer o New Love. Love Line. O Love Line, Love Line. É aquele New Love, Love Line, tudo igual, tudo né? igual, tudo Love, acaba tudo Love. Aí, cara, eu já contente, falei, caralho, vou trocar de Brasília e tal. Aí o que aconteceu? Veio aquele fax maravilhoso, assim, o Cascatinha. Arrumou a música, a Cynthia Hides. Cara, ali foi um banho de água gelada em mim. Só que hoje eu entendo o Cascata, hoje eu entendo. Poxa, o Love Line era dele, ele era o carro-chefe da Cascata, entendeu? Pô, aí chega o Giba. Pô, caramba, por causa de uma Tinha um música. programa na rádio. Tinha um programa na rádio, entendeu? Pô, chega o Giba. Caramba, a banda estourou a Cynthia Hides. Eu sentei ali, ó. Eu fiz calo na bunda ali, sentando no estúdio ali, os caras tocando Cynthia Hides ali. Eu levei pros caras. Ah, não pode bater aqui, beleza. Eu levei pros caras lá, entendeu? Aí, os mesmos caras que vendeu pra mim, Vendeu pro Cascata. vendeu pro Cascata, entendeu? Vendeu pro Cascata. E eu, pô, falei, fiquei pé da vida na época, o caramba. Aí foi aonde que eu fiz as melhores da MA. As melhores da MA. Que aí eu coloquei Cynthia Hides, onde eu coloquei lá o Melô do Barulhento. Não vai chegar nessa... Estourou. Isso né, aí. nessa parada. Deixa eu falar pra você. Você conheceu... Eu conheci você... A primeira vez que eu te vi, eu te vi lá no Vitrine. No Frutinha. Vitrine Paulista, Frutinha, grande Frutinha. Como que foi essa parada de você ir trabalhar com o Frutinha? Você tinha uma parceria Como que foi essa parada aí? O Frutinha é o seguinte, cara, é um cara muito... O Frutinha é um cara... Não é nem nota 10, o Frutinha é um cara nota 1000. Sim. Um cara muito sensacional, um cara muito correto. E eu vendi muitos discos pro Frutinha, né? Frutinha Disco Box. Nós fizemos parceria demais, nós fizemos aí... vendia bastante coisa pro Frutinha, entendeu? Aí ele pegou a Vitrine Paulista, na realidade, ele pegou do tal do japonês. O Cláudio. O Cláudio foi pro Japão e vendeu a Vitrine Paulista pro Frutinha. Na realidade, aí o Lobato trabalhava com o Frutinha. Né? Então, todos os discos que eu fazia, já levava em primeira mão pro Frutinha. E ele comprava muito. Não era pouco, não. Mas é muito. Tinha um estoque imenso. Imenso a Vitrine Paulista, Disco Box, o Frutinha. Então, o cara, foi uma passagem assim pra mim que foi muito bom, muito ótimo. Um cara parceiraço, um baita do amigo. Então, foi muito bacana mesmo. Então, aí nós fizemos. Teve Visão de Rua, teve o primeiro disco de rap nacional que nós fizemos. Aliás, o primeiro disco de rap nacional que saiu com uma capa dupla, chama-se Sistema Negro, Ponto de Vista. Foi o primeiro Sistema Negro, Ponto de Vista, pela MA Records e pela Disco Box, produção do DJ Rafa, o grande produtor Rafa, lá de Brasília. Deixa eu falar, aí teve aquela parada, como vocês entraram no rap para fazer esse disco, você falou do rap aí, você fez o Sistema Negro, o primeiro disco, o álbum do Sistema Negro, e aí como foi a parada? Porque a divulgação do rap nacional, que parecia que tinha começado a estourar a Metrô, que o Armando tinha pegado a Metrô. E começou o programa de rap. Como que era essa transação de chegar lá pra falar pro Armando tocar a música? Como que era? Não tem segredo, Marcelo. Você sabe que rádio... Gente, você aí, meu irmão, você fez uma música. A música é maravilhosa. Se você não coçar o bolso, a rádio não vai tocar pra você. Não se iluda. A rádio, hoje tem as redes sociais, onde você pode divulgar e tudo e tal. Mas tem uma coisa que ainda tá no patamar, chama-se tocar. Tocar a sua música. No FM. Então não adianta, não se iluda. Se você não pagar pra tocar... E outra coisa que eu vou lhe dizer pra você. Você que fez a sua música, você que fez a sua produção. Se você entrar numa... Desculpa aí, eu vou falar até uma coisa que... Talvez amanhã talvez amanhã eu vou ser mandado embora da Debit. Vou ser demitido. Mas eu tenho que falar isso aí. Se você entrar numa rádio, seja qual rádio que for, e o cara chegar em você e falar assim, eu vou te cobrar tanto, eu vou te cobrar X pra tocar sua música só no final de semana. Meu irmão, você tá ferrado. Não vai fazer nada. Você tá ferrado. Entendeu? Não faça isso com o seu bolso. Não faça isso com o seu sonho. Rádio.
A rádio, a sua música tem que tocar todos os dias. Final de semana não todos faz os nada. dias. Final de semana é o encaixe. Todos os dias, tá? Não cai nessa. Eu tô dizendo em todas as rádios, tá? Pra de repente você tá falando demais. Não, todas as rádios. Não cai nessa. Não é só também disco, não é só o musical. Também propaganda também. A sua propaganda, ela tem que aparecer todos os dias. Não é só num programa só, específico. Só no final de semana. Entendeu? Eu falo final de semana, mas tem programa que às vezes é um dia da semana. Você sabe por quê? Porque no outro dia a pessoa não lembra mais. Vai esquecer da sua música, vai esquecer da sua propaganda, tá? Então, pensa nisso. Você vai entrar numa rádio para divulgar sua música, você tem que escolher qual os horários que é de audiência, qual os horários que serve a sua música. Porque aí você tem aquele ego, não, a minha música, eu quero ouvir a minha música. Bicho, você pode ter 200 mil, 300 mil na mão. Se você não souber distribuir, não vai acontecer nada. Então você tem que... A divulgação, ela é maçante. É maçante. O cara tem que ir ali, ó. Me iluminar, me ilumina, me ilumina, me ilumina, me ilumina, me ilumina, me ilumina, me ilumina. Você fala, pô, o cara toca tudo isso aí que tá na minha cabeça, tá na minha cabeça. Isso é divulgação. Então não é só final de semana. Entendeu? Exatamente. Pense nisso aí, hein? Cuidado com o seu bolso. É todos os dias. Seja música, seja a sua propaganda, tá? O seu produto. Pensa nisso. Então, aí deixa eu falar. E nessa parada que teve o Armando, que ele revolucionou ali a Metropolitana. Na época ali, que ele pegou e fez o rap nacional, fez outras coisas, uma rádio black com flash house, com os house, que era com os técnicos. Como que foi essa parada que vocês estavam de fora e chegaram lá no Armando pra tocar as músicas do rap nacional no programa dele, que era de maior audiência, que era o Dr. Rap? O Armando, na realidade, ele tinha o Dr. Rap e tinha também o Projeto Rap Brasil. Brasil, isso. Projeto Rap Brasil, no qual eu fiz o volume 1. Eu fiz o disco do Armando. O Armando, ele tá na capa. E o volume 2... Não. O do fone é o do Armando, é o que eu fiz. E o que tem lá, o Consciência Humana Navio Negreiro. E o volume 2 foi o Sérgio da Hotline, fez o volume 2. Que tem a bandeira do Brasil, aquelas coisas todas. Entendeu? E eu fiz o volume 1, ele fez o volume 2. E o Armando, na época, Metro FM, era ali o celeiro do rapper. Estourou o rapper. Estourou de uma tal maneira que... É até considerado até hoje. Até hoje. E o Armando, ele tinha colocado... Ele fez as melhores, né? Isso. As melhores, quem tava em primeiro lugar, quem tava em segundo lugar, quem tava em terceiro lugar, entendeu? E você vê, eu tava ali, eu era parceiro do Donizete, o Donizete com a TNT e eu com a MA. Naldinho pra divulgar? Aí o Donizete mandava o Naldinho pro Armando. Aí eu segurava. Tava estourado o Naldinho, eu segurava o meu. Segurava. Daqui a pouco o Donizete vinha com pule, hey, pule, comando MC. Eu segurava. Aí, e os caras tudo em primeiro lugar. Aí eu vim, produto da rua, uma peça. Estourou, o Armando colocou lá e estourou. Aí, ficou em primeiro, ficou em segundo, terceiro, quarto. Beleza. E o Donizete vinha com... Aí não é só o Donizete que eu tô falando, né? Aí vinha Cascata, Fogo na Bomba, Zimbábue. Zimbábue, então, era chover no molhado, né? Que era o Racionais, era o top da Zimbábue, né? Porque o William fala, o coração da Zimbábue era o Racionais. Entendeu? O top dos rappers nacional chama-se Racionais. E até hoje, né? Até hoje, Racionais, né? Aí o que acontece? Então a gente vinha, tinha que ter um produto, né? Pra poder... Então a gente vinha Duque Jan e Nação Hip Hop, Colarinho Branco, que eu fiz também. Aí eu fiz o LP, junto, parceria com o Donizete. Aí, Produto da Rua, KMA. Aí depois veio Consciência Humana, tá na hora. Ali... foi produto seu, né? Consciência Humana foi tá você na que fez, hora, né? tá na hora de parar para pensar. Somos Consciência Humana, porra. Entendeu? Foi show. Foi um estouro. Estouro tá na hora. Foi um estouro. MA Records. Então, o que acontece? Aí começou a ficar em primeiro lugar. Aí foi aquela minha discussão. O Giba tá pagando! Quanto o Giba tá pagando pra colocar no primeiro lugar? E, meu,
Na realidade tinha. Mas é assim, quando os caras vinham com caminhão de grana pro Armando, Armando, eu tô falando isso aqui, ó, mas depois você pode vir no podcast aí pra refazer aí, ou concluir, né? Concluir tudo isso aí. E, meu, aquilo que eu já falei, gente, rádio é isso. Não adianta se iludir. Se é o cara bacana, bacana. Se é o cara que fez o produto, é legal, é maravilha e tudo. Mas se você não investir, se você não coçar o bolso, não vai acontecer nada. Então a Metro FM, até porque as rádios são caras. Né? O Armando tinha aquele filho de vários funcionários e tudo, é energia, é a rádio que é arrendada, aquelas coisas, então tinha que pagar. Então você imagina a cabeça do cara. E porra, se o cara cobrasse, se ele cobrasse, o Donizete tinha muito produto, né? Tinha bastante produto. Donizete, vamos dizer hoje, se o Donizete hoje, eu sei do valor, mas vou dar o valor baixo. Se o Donizete hoje desse 20 pau, para tocar todos os produtos dele, eu dava 3. O Armando me ajudou muito. E 3, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito, pedalada. Giba, consciência humana tá estourada. Aí veio consciência humana, aí veio sistema negro, ponto de vista, veio o produto da rua. Então eu esperava baixar. Quem tá em primeiro lugar? Como é que tá o auge? Racionais. Racionais quando foi? Eu tô até olhando aqui, aqui tem a parede, aqui tem uns discos aqui na parede. Aqui, o Racionais Raio-X Brasil, quando saiu, a gente estava numa produção fazendo, junto com o Medzu que estava produzindo o projeto Rap Brasil Volume 2, onde o Armando tá ele, né, com o fone de ouvido e tal. Ali, pode ver lá, foi o Medzu que produziu. A gente estava no estúdio, eu lembro muito bem. Nós estava gravando o DJ Urso. Era o Urso. Não, a gente estava gravando quando compraram o disco do Racionais, Raio-X Brasil. A gente ficou ouvindo no estúdio. Ali foi um arregaço. Ali você fala, e agora? O que eu vou pôr no mercado? Estourado. Racionais estourado. Pra competir. Falei, pô, e agora, caramba? Aí você fala, não posso parar o trabalho. Vambora, vamos que vamos. Entendeu? Vamos que vamos. E foi legal, foi bacana. Entendeu? Foi muito da hora. E vários produtos eu fiz. Vários. Agora eu vou deixa eu só mandar um alô aqui pro Barruan, lá de Nova York, na sintonia. Tá ilumina. Valeu, Barruan. Ô, Barruan. O Almir Times Black também. Ô, Barruan. Ok. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Giba. Boa noite, Marcelo. Boa noite aí, velho Giba. Opa! Enciclopédia da Musical de São Paulo. É o Marcelo Pereira. A Vera Lúcia. Vera Lúcia? Muito legal aí, o convidado de hoje, da hora. Como que é? Ele tá falando aqui, o Ev Muniz. Falou que no Live Line lá que ele tem lá, tem a ficha técnica e coordenação dos projetos, Joca, João Carlos e... Produção, Carlos, Cascata, Black Med, apresentação, Mara Barros. Uma coisa aqui, Marcelo, uma coisa aqui que ele falou, ficha técnica. Gente, procura, quando você comprar um produto, olha a ficha técnica. Olha quem fez, olha os músicos. Arranjador. Tá? Os arranjadores, os compositores, a base. Back vocal. Entendeu? Tudo. Olha, isso é muito importante. Muitas vezes isso aí fica despercebido. Passa batido, né? O nome da gravadora. Porque você sabe que você tem a gravadora independente nesse mercado aí dos anos 80, dos anos 90. Difícil, foi fácil? Foi fácil não. Não é fácil não. A gente ensinou as grandes. Porque as grandes, quando começou a pegar os grupos de rap e levar para as grandes, não acontecia nada. Você sabe por que não acontecia nada? Porque nós das gravadoras independentes, nós tínhamos a essência, nós tínhamos os esquemas para divulgar. As grandes não tinham, entendeu? As grandes não tinham. Se os caras pegassem um de nós aqui, para falar assim, você vai ser o diretor de uma Warner, o diretor de uma Sony, o diretor... desculpa, tô batendo na mesa. O diretor da BMG Ariola, entendeu? E você vai trazer o pessoal aqui. Lógico. Carta branca? Carta branca. Então vamos trazer fulano, beltrano, cicrano, nós vamos divulgar desta maneira. Entendeu? Então, as gravadoras independentes, parabéns. Vocês foram guerreiro. Nós somos guerreiro, com todas as dificuldades. Nós mexemos nesse mercado aí. Tanto do rap nacional, tanto dos pagodes.
né? Isso aí, tanto as produções, você é louco, cara, você é louco, é show de bola. O Jurandir aqui, perguntando aqui pra falar um pouco da Katana Lapa, aí, o Giba já falou já. Já falei, Jurandir, ó, Jura, ó, tudo bom, Jura?